Onde você estava quando a morte do Ayrton Senna foi anunciada? E aí pessoal, beleza? Eu tava comentando no meu Twitter com amigos gringos sobre o que talvez tenha sido a morte que mais causou impacto na história da cultura popular brasileira, vamos dizer assim. Eu acho que nem teve morte de presidente que não impactou tanto o Brasil culturalmente falando quanto a morte do Ayrton Senna em 94. Pra quem é muito novo, eu tenho 31 anos, então eu estava consciente, digamos assim, do mundo ao meu redor quando a morte do Ayrton Senna aconteceu. E uma coisa que mostra o quão impactante foi a morte do cara na nossa cultura é que a frase, onde você estava quando aquilo aconteceu, que geralmente por exemplo, tem alguns eventos na história mundial recente que as pessoas perguntam umas para as outras. No contexto da cultura americana, é a morte do Kennedy, presidente Kennedy, que morreu em 63, foi assassinado por um maluco, né, em Dallas, no Texas. E os americanos mais velhos, eles têm isso, eles perguntam pros outros, nossa, onde você estava quando você ouviu que o Kennedy morreu e tal? E aí, para o pessoal mais da nossa geração, teve o 11 de setembro. As pessoas perguntam umas para as outras, nossa, onde você estava quando aconteceu a notícia do 11 de setembro, quando as torres caíram e tal, foi uma coisa que impactou muito. E a morte do Senna foi algo, não tô querendo comparar os dois, porque eu sei que vocês adoram tirar essa conclusão, mas não tô comparando os eventos em si, eu tô falando que isso também causou esse mesmo tipo de reação cultural, de perguntar, nossa, onde você estava quando você ouviu sobre a morte do Senna? E eu tava na praia com a minha família, né, Praia do Futuro, em Fortaleza, grande abraço pro meu amigo e sócio podcaster Jurandir Filho, e a gente tava na praia, e é curioso, porque isso era uma era pré-celulares, pré-redes sociais, pré-notícias se movendo rapidamente, mas mesmo na praia a notícia começou a se espalhar, porque eles tinham TVs lá na parte da cabana do restaurante, né, da praia, não sei se praia nos outros estados é exatamente como praia em Fortaleza, mas é assim, tem a cabana que eles chamam, né, que é um restaurante basicamente, e aí você tem agora deu uma saudade fodida de Fortaleza, aí você senta na praia, né, e você chama o garçom e eles, enfim, por que eu tô explicando praia, porra? Vídeo sobre Ayrton Senna. Então tinha algumas pessoas assistindo TV na cabana e o pessoal ouvindo a corrida no rádio também, né? Então a notícia começou a se espalhar. E aí chegou na nossa mesa onde a gente estava sentado, né? O pessoal comentando, nossa, o Senna bateu, parece que foi sério o negócio. E meu pai ficou desesperado para voltar para casa porque ele sempre gravava a corrida. Quando a gente saía pra praia, tá, no domingo, ele deixava o videocassete com a fita lá programado para gravar o canal, né? Da Globo, no caso, a partir de um certo horário. E aí, quando a notícia começou a se espalhar que o Ayrton Senna tinha morrido, ele tinha batido e a porrada tinha sido grave, meu pai ficou desesperado pra, vamos acelerar aí, paga a conta, vamos embora, vamos voltar pra casa, porque eu quero ver o que aconteceu. E aí, no caminho pra cá, você vê, como se fosse hoje em dia, você puxava o celular e imediatamente você teria visto o negócio, porque a gente vive numa era realmente de informação imediata, é foda. O pessoal mais novo talvez nunca vai compreender e apreciar de fato o que significa você ter um aparelho no seu bolso, que você consegue informação ao vivo, em vídeo, do que está acontecendo ao redor do mundo. Você pode até transmitir, você pode usar a câmera disso aqui para transmitir. Esse negócio é mágico, mano, mas enfim. Sempre que eu olho para um celular, um rápido parênteses, eu me lembro em De Volta para o Futuro, o primeiro filme, o Doc Brown levanta a câmera do Marty, né, que na verdade era uma câmera do próprio Doc Brown do futuro, mas enfim, ele levanta a câmera e ele fica assim, nossa, que incrível isso aqui, e é uma câmera, um trambolhão, né, ele fala, que incrível, isso aqui é uma câmera, um estúdio de gravação e tal, tudo miniaturizado, e ele tava pegando um negócio que era do tamanho de uma caixa de sapato com os negócios, né, isso aqui, olha isso aqui, mano, isso aqui cabe no bolso, incrível, enfim. No carro, meu pai ligou o rádio, aí a gente ouviu um pouquinho mais da informação que tinha batido, realmente tinha sido grave, a corrida tinha sido completamente paralisada. E tinha sido levado para o hospital, né? E já estava começando o burburinho de que talvez a parada ia ser fatal. E aí, como a gente sabe, ele acabou morrendo, né? Eu lembro que a previsão imediata era a seguinte, cara, se ele não morrer, ele vai virar um vegetal, porque a porrada, tipo, o dano cerebral foi muito grande, né? Então, infelizmente, de uma forma ou de outra, a gente perdeu o Ayrton Senna. Ele não vai ser o Ayrton Senna que ele era antes, né? E acabou que ele morreu. E lembro que a gente foi pra casa da minha tia e meu tio, minhas tias estavam todo mundo muito bolado. E na minha família ninguém é muito ligado em esporte e ninguém é muito chegado à Fórmula 1, né? Meu pai gravava as corridas porque era uma parada meio que, diria até ritualística, que ele fazia, assistia corrida no domingo de manhã e tal. Eu lembro de acordar e meu pai estava assistindo corrida, mas meu pai nunca foi muito fissurado no negócio, sabe? Ele era um espectador casual, vamos dizer assim, né? O único motivo, na real, porque meu pai gravava a corrida é porque ele sempre foi um cara que gostava de gadgets, de tecnologia, de nerdice, esse tipo de coisa. Então, tendo VHS e tendo a fita, eu acho que ele fazia mais por fazer. É que nem eu, por exemplo, né? Eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas eu tenho vários aparelhos
aparelhos que rodam, por exemplo, jogos de Game Boy Advance. Eu tenho olhando aqui pra minha prateleira, eu tenho 4, na verdade, Game Boy Advance e 2 Nintendo DS que rodam jogos de Game Boy Advance. Eu tenho também 2 PSPs que estão aqui. Eu tenho esses 2 PSPs que são hackeados, que rodam jogos de Nintendo, de Game Boy Advance. Só que aí, quando sair um novo hack na internet pro Vita pra rodar jogos de Game Boy Advance, por mais que eu tenha isso tudo, eu sento lá e leio como é que se faz, e baixo os arquivos, e instalo e tudo, mas só por ser entusiasta mesmo. Mas eu interpreto o interesse do meu pai em gravar as corridas mais ou menos assim, porque ele não era muito fãzão e tal, mas é porque ele era nerd que nem eu. Mas enfim, então foi isso, né? O cara acabou morrendo, né? Foi uma parada de comoção nacional que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que talvez a gente nunca vai ver de novo. Às vezes eu penso, quem poderia causar uma comoção desse nível da morte do Ayrton Senna? E aí eu penso, é tentador falar, mas claro, o Silvio Santos, mas eu acho que nem o Silvio Santos, cara. Porque o Silvio Santos, ele é uma personalidade que as pessoas gostam, enquanto o Ayrton Senna era alguém que dava orgulho pro brasileiro. Ele era muito importante pra nossa identidade nacional, uma coisa que o Silvio Santos, pelo menos eu não acharia que ele é da mesma forma que o Senna era. E foi foda, porque naquele mesmo ano a gente, eventualmente, ganharia a Copa do Mundo de 94, que rolou nos Estados Unidos, que foi a primeira Copa que eu assisti, porque eu tinha 10 anos. Então as Copas anteriores eu era muito novo. E na final da Copa eu tava assistindo na casa da minha avó, todo mundo lá reunido e tal, trouxeram uma TV imensa pra um comércio que ficava do lado, eles fecharam lá o negócio, o pessoal sentar na calçada, assistir na TV e tudo. E quando o Baggio errou o chute, né, a gente ganhou o tetracampeonato, e aí tocou a música de vitória do Senna, que eu não sou um grande historiador de Fórmula 1, mas eu acho que até desde a morte do Ayrton Senna, a gente não tinha ouvido mais nesse tipo de contexto, né? Na verdade, a gente não tinha ouvido de forma nenhuma, porque, novamente, com o YouTube, você pode rapidamente achar o vídeo Por que eu tô com essa caneta na mão? Você acha o vídeo do tema da vitória do Senna e você ouve de novo e tal. Enquanto naquela época a gente não tinha esse imediatismo. Eu acho que ninguém tinha disco ou uma fita cassete com o tema da vitória. Então é bem possível, que o Brasil em geral não tinha mais ouvido aquela música desde a última vez que o Senna ganhou. Então com a morte dele, eu acho que muitos de nós pensavam na época que talvez a gente nunca mais vai ouvir essa música, não sei, né? E aí eles começaram a tocar a música da vitória, né? Que foi uma parada, a gente tinha ganhado a primeira Copa do Mundo fazia o que? Mais de 20, acho que 30 anos quase, que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo, né? Pra mim era irrelevante porque eu era muito novo, então pra mim não fazia diferença. Mas pro pessoal mais velho, aquilo tinha uma significância maior. Então, o Brasil ganhou a Copa, começou a tocar a música da vitória, que era algo que muitos, acho que imagino eu, pensavam que a gente não ia mais ouvir nesse tipo de cenário de Brasil ganhando alguma coisa, né? Era muito emblemática do Senna. E aí os jogadores, um tempo depois, nas filmagens correndo lá, o pessoal celebrando, eles tiraram uma faixa que dizia: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso, ou algo mais ou menos assim. Eu esqueci agora o palavreado exato, mas era basicamente assim. O que importa era, eles estavam dedicando aquele tetracampeonato pro Senna, que teria sido um tetracampeão também naquele ano. E eu lembro que as pessoas ao meu redor começaram a chorar, o pessoal ficou muito bolado mesmo, gente que eu conheço, gente da minha família, que eu sei que não eram super fãs de Fórmula 1 nem nada do tipo, apenas emocionou, foi uma parada muito, o zeitgeist cultural daquela época, foi isso, a gente perdeu um herói nacional, o senso de orgulho brasileiro, posso dizer, estava um pouco abalado, porque ele era um cara que representava a gente no cenário internacional, ganhando as paradas com a bandeira do Brasil, era muito importante pra gente essa parada, né? Então, você vê as cenas do velório do Senna e tem presidentes que não tiveram velórios dessa forma, esse tipo de comoção do país inteiro. Então, é foda, mano. Eu ouço a música da vitória do Senna, eu vejo o vídeo de 94, né, da vitória da Copa, no final da Copa, e por mais que eu não sou nem fã de futebol, eu não sou fã de Fórmula 1, mas aquilo me emociona, porque aquilo tá tão embutido na nossa identidade cultural que afeta até mesmo pessoas como eu, que eu não ligo pra Fórmula 1, eu não ligo pra futebol, eu assisto futebol durante a Copa do Mundo porque aquele é um evento cultural, basicamente, né? Mas não são coisas que me movem, né? E ainda assim, eu vejo relatos de pessoas que não eram nem nascidas na época, mas assistem vídeos sobre o Senna, com a tema de vitória, o final da Copa do Mundo de 94, e eles se sentem extremamente emocionados, movidos por aquilo, porque você sente uma conexão né, nacional com aquilo, seus compatriotas se moveram com aquilo, e aquilo meio que ficou embutido no nosso DNA de brasileiro, vamos dizer assim. Então eu jogo essa pergunta pra você: onde você estava
quando você ouviu da morte do Senna? Você era um fã de Fórmula 1, então você talvez era como eu e a minha família, não eram tão fãs assim, mas obviamente, como todo mundo, acompanhava a carreira do cara. Quem você acha do Brasil atual que poderia gerar esse tipo de comoção? Eu, particularmente, eu acho que ninguém, cara. Você pega todos os ídolos que a gente tem, não porque eles não eram, eu digo nem, porque assim, talvez alguns interpretem eu dizendo que o Senna era superior a todos esses e ninguém chega perto. Eu não digo nem nesse nível, eu digo no seguinte: a gente vive numa época de redes sociais em que criticar as coisas e ser, digamos, reacionário às modas é muito popular. Quando tava aquela idolatria nacional pelo Neymar, por exemplo, né, a Globo promovendo bastante o cara como um herói nacional e tudo tal, nas redes sociais o que você via às vezes era o inverso, era a gente cagando em cima do cara, dizendo que não gosta, dizendo que a superexposição do cara, eles já estão extremamente cansados disso, já tá saturado e tal. Então eu acho que hoje em dia, por causa das redes sociais, por causa desse tipo de coisa, pode nunca mais acontecer algo como que aconteceu com o Senna, um cara que era um herói que todo mundo aceitava como herói, ninguém ficava reclamando ou rejeitando aquilo como a narrativa da Globo. Eu acho que não rolava. De repente até o Senna, se vivesse hoje e morresse, seria algo da mesma forma. Tinha até gente no Twitter reclamando da hashtag do Senna, que tá muito chato, que tem gente só falando disso, que tem gente, iam ter os caras falando assim: ah, nem assistia Fórmula 1 e agora tá lamentando a morte do Senna. Com certeza absoluta eu sei que ia ter gente falando isso. Então eu acho que a morte do Senna no cenário brasileiro, mais especificamente a reação da população à morte do Senna, é algo que talvez a gente nunca mais veja. Mas eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. E é isso aí, gente. Até a próxima.